Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Você que achou que era língua portuguesa, você está equivocado, hein? Hoje a gente começa com matemática, depois vem língua portuguesa com a professora Joyce. E hoje é o dia do exercitando, tá bom? Lembrando que se por acaso você perdeu alguma das nossas aulas, você pode acessar o nosso portal aulaemcasa.am.gov.br e lá tem os nossos links para as aulas que estão no YouTube, tá bom? Eu vou então chamar o tema de hoje, começar aí com a primeira questão. Então, o nosso praticando de hoje, aula 59, nós falamos aí do domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função e a gente vai trabalhar aí algumas questões envolvendo esse tema. Vamos lá então? Para a primeira questão de hoje. Muito bem, olha aí a primeira questão. Considere a função f de a em b dada pelo diagrama. A pergunta é, o domínio dessa função é, ou seja, qual é o domínio dessa função? Nós temos aí 4 das alternativas, né? Uma delas vai estar correta, você tem que observar o nosso diagrama de flechas e dizer aí quem é o nosso domínio, tá bom? Vou deixar um tempinho aí para vocês verificarem, marcarem a sua resposta e daqui a pouco a gente volta para a interatividade e correção da atividade, tá bom? Até mais. Muito bem, estou acompanhando aí o chat. Um abraço aí para o pessoal do Marechal Hermes, participação em peso no nosso chat. Um abraço também para os nossos professores, colegas e amigos.
A gente vai então ler alguns comentários aí do nosso chat, a participação, a maioria respondendo aí letra B, né? Como a Adriele, por exemplo, do Ângelo Ramazotti. Um abraço também aos nossos colegas, amigos e alunos do Ângelo Ramazotti. Resposta aí letra B, daqui a pouco a gente vai verificar. Muita gente participando, né? João Bosco também, acho que é João Bosco, né? Também respondendo a letra B. Geisiane também respondendo a letra B, um abraço para vocês. Quando vocês forem colocar a resposta, também coloca também o nome da escola de vocês, tá bom? Para mandar um abraço aí para todo mundo. O Thiago Henrique também disse que a resposta aí é a letra B. Muito bem, quem mais? Ana Rita, questão 1, letra B também. Raíssa, eu acho que é Raíssa Vitória, letra B também. Parabéns, então, a todos aí que participaram com suas respostas. Vamos lá, então, verificar como é que é a correção dessa atividade. Vamos verificar aí o que é, então, o domínio, tá? Na nossa aula, a gente aprendeu, né, que o domínio de uma função, né, na nomenclatura aqui matemática, nós temos aqui a função f, tá? Esse conjunto numérico aqui faz parte do domínio, tá? A flechinha indica, então, o contradomínio, tá? Então, como é a função de A indo para B, o nosso domínio são os elementos aqui do conjunto A, que são aqui todos os que estão relacionados. No caso, o 3, o 4, o 5 e o 6. Beleza, então a resposta correta aqui é a letra B, o conjunto com os números 3, 4, 5 e 6. Beleza? Muito bem, então, obrigado aí pela participação, tá bom? A grande maioria respondendo aí a letra B, ao pessoal aí do Otávio Mourão também, um abraço para todo mundo. Lembrando que se você não conseguiu acompanhar a aula, tá bom? Acesse lá nosso portal aulaemcasa.am.gov.br. Lá tem os links para nossas playlists, tá bom? Das aulas que nós estamos transmitindo aqui. Você acompanha aí todo o nosso conteúdo e também você pode aproveitar e baixar o nosso material já atualizado, tá bom? Vamos então verificar aí qual é a nossa questão de número 2. Vem comigo. Questão de número 2. Novamente, vamos considerar aí a função f de A que está indo para B. Também um diagrama de flechas. E agora a pergunta é outra. Olha só, qual é o contradomínio? O contradomínio dessa função é... Temos o nosso diagrama de flechas, temos aí as nossas alternativas. Lembrando que apenas uma vai estar correta. E eu vou deixar novamente um tempinho para vocês analisarem e responderem. Até mais.
Retornamos aí depois da questão de número 2 para aquele momento aqui de interatividade. Estou vendo aí muita participação das nossas escolas, né? Como, por exemplo, a Escola Estadual Arthur Soares de Amorim, se não me engano, esse é no núcleo 15. Um abraço aí para os nossos colegas, amigos, nossos queridos alunos. Muita gente respondendo aí a questão de número A, né? Daqui a pouco a gente vai verificar. O pessoal também aí do Fremário Monacelli, melhor localização que tem para uma escola em frente ao Jardim Botânico, tá bom? Tem uma exposição fantástica lá, não deixe de visitar. Quem mais? Vamos ver quem está participando aí. Maria Eduarda. Maria Eduarda também está dizendo aí que a letra A, ela é da Escola Estadual Tibúrcio Alves, Mogeiro. Isso, obrigado pela participação. Um abraço aos nossos colegas aí das escolas. Quem mais? Luiz Smith, isso. Escola Professor Luiz Gonzaga, um abraço aí para o pessoal da escola também. Resposta aí, letra A, questão de número 2, tá bom? Mais uma resposta também, letra A, do Thiago Henrique. Obrigado, Thiago Henrique, pela participação. Não esquece de colocar o nome da sua escola, tá? Para a gente ler aqui ao vivo e a cores. Olha só, quem mais? Cauã está dizendo que a questão 2 é a letra A. Ele é da Escola Estadual Doutor Isaac, acho que é Sver, né? Acho que é isso, né? Um abraço aí para todo mundo. A gente vai então verificar a correção dessa questão. Um abraço para todos aí que participaram. Daqui a pouco tem mais interatividade. Vamos lá então verificar novamente a questão de número 2. Acompanhem comigo, olha só. Novamente a função f, né? Conjunto A e B, né? Domínio e contradomínio. Dado aí pelo diagrama que você está vendo na imagem, a pergunta agora é qual é o contradomínio, tá? Vou repetir aqui a explicação que eu fiz ainda agora, tá? A nossa função tem como domínio o conjunto de número A, né, a letra A, e o contradomínio, tá? Aqui, o conjunto B, os elementos de B, tá? O contradomínio são todos os elementos que existem nele, tá? Seja ele sendo relacionado com A ou não, tá? Então, isso vai incluir o 1, vai o 3 também, o 5, tá? Embora ele esteja sozinho, mas ele também faz parte do contradomínio, e também o 7, ok? Então, com isso, é lógico que a resposta correta aí é a letra A, como estão dizendo aí na interatividade, né? 1, 3, 5 e 7, é exatamente esse o nosso contradomínio, tá certo? Bora botar na tela aí nosso gabarito? Aí, bonitinho, porque a minha letra também não ajuda muito, né? Beleza, resposta correta, letra A, como disseram os nossos queridos alunos aí na nossa interatividade. A gente vai dar sequência com o nosso exercitando de hoje, tá bom? Vamos ver então a questão de número 3, acompanha aí. Questão de número 3, novamente a função, tá? Só que agora a pergunta é outra, olha só, a imagem. A imagem dessa função é... Quero que você analise novamente aí e depois me responda qual é a imagem dessa função, tá bom? Vamos deixar mais um tempinho para vocês, até daqui a pouco.
Ok, voltamos para mais uma interatividade. Vamos verificar qual é a resposta que nossos alunos estão colocando aí no chat. A gente tem bastante participação dos nossos alunos. Olha aí o Thomas de Oliveira, do CMPM7, dizendo que a resposta correta é a letra C. CMPM7, eu não sei se é o do Santo Agostinho ou se é do Lago Azul. Mas um abraço para todos vocês aí, nossos colegas também, que nos auxiliam. E também os nossos alunos. Quem mais está falando aí? Letra C, da escola José Bernardo. O Cieres, é isso? Cieres. Obrigado pela participação. Quem mais aí está respondendo? Opa, Escola Estadual Tibúrcio Alves, Mogeiro, questão 3, letra C, a resposta da Sabrina. Sabrina, obrigado pela participação. Um abraço também aos nossos amigos e colegas. Guilherme está falando aí que a resposta também é a letra C, ela é da escola Tarsila Prado de Negreiro. Acho que é esse o nome da escola, né? Obrigado, então, pela participação. Um abraço aos nossos colegas. Vamos para mais uma. Também resposta letra C, Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes. Beleza, é o Rian, ou Ryan, não sei, Rian Braz. Obrigado pela participação. Temos participação aí também do Petrônio Portela. Obrigado, então, pela participação. Um abraço aos colegas aí do Petrônio Portela. Vamos ver, então, qual é a resposta da questão número 3. Acompanha aí comigo. Estamos falando agora de imagem, tá? Imagem é um subconjunto do contradomínio, tá? Ele vai estar dentro do contradomínio. Você já sabe que o contradomínio aqui são os elementos do conjunto B, tá? Só que a imagem são aqueles elementos de B que fazem relação com os elementos de A. Então, olha só, ele tem relação aqui com o 3, justamente é por isso que nós temos a setinha, tá? Também com o 4. 3 também tem relação com os elementos de A, no caso ele é a imagem aí de 6. E o 7, tá? Ele é a imagem aqui, ó, do 5. Então, só quem vai ficar de fora da imagem é o número 5, porque ele está no contradomínio, mas não está na imagem, tá? Então, quem compõe aqui a imagem são os elementos 1, 3 e 7. Vamos ver então qual é a resposta correta? Exatamente o que os nossos alunos estão dizendo aí no nosso chat. Olha só, 1, 3 e 7 são os elementos que fazem parte da imagem dessa função. Ok? Vamos botar na tela o gabarito, porque, né, mais bonita, minha letra não ajuda muito. Letra C, 1, 3 e 7 são esses os elementos da nossa imagem. Beleza? Estou gostando demais da participação de vocês. E eu também ainda tenho mais uma questão para mostrar aqui. Vamos lá para a questão de número 4. Acompanhe comigo. Questão de número 4. Beleza? Olha só, novamente a função, ok? Só que olha a pergunta. O valor de f de 5 é... Eu quero que você me diga aí qual é o valor de f de 5, ok? Vou deixar um tempinho para você analisar mais uma vez e daqui a pouco a gente retorna. Até mais.
retornamos mais uma vez para mais uma interatividade. Vamos falar agora da questão de número 4. Vamos lá para o chat, vamos ver quem é que está conversando aí, quem é que está comentando. Quem está ligado já percebeu que eu estou dando prioridade para quem coloca o nome das escolas, hein? Olha só, o caso aí do Nero Matheus, que disse que a resposta da questão 4 é a letra D. Ele é da Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes. Forte abraço para todos os nossos colegas, amigos aí que colaboram conosco e também os nossos estudantes que estão participando bastante aqui com a gente. Quem mais? Olha só, a Maria Clara, também, questão de número 4, letra D. Ela é da Escola Estadual Tancredo Neves. Obrigado aí também aos nossos alunos do Tancredo Neves, aos nossos colegas e amigos, também professores. Um abraço a todos. Quem mais está dizendo aí? Opa, o Guilherme de Humaitá dizendo que tem aí, que a questão é a letra D também, tá? Falta o nome da escola, tá? Não esquece o nome da escola. Vamos lá, quem mais? Participando aí, Aline dizendo que a resposta da questão 4 é a letra D, Escola Vicente Teles de Souza. Obrigado pela participação, um abraço aos nossos amigos e colegas aí da nossa escola. Vamos para mais uma participação aí. Fernanda, abraço Fernanda, da Escola Senador Fábio Lucena, questão 4, letra D. Dá tempo para mais uma, vamos ver quem mais. Maria Eduarda, mais uma vez aí, dizendo que a resposta correta é a letra D, Escola Estadual Tibúrcio Alves Mogeiro. Muita gente dessa escola participando aqui, hein? Obrigado pela participação de vocês. Vamos ver então, qual é a resposta correta aí da questão de número 4? Acompanhe mais uma vez comigo, olha só. A mesma função, né? A gente está vendo essa função aí durante essas 4 questões, né? Sempre com a mesma relação, né? Domínio em A contra domínio em B, são esses dois conjuntos numéricos que estamos vendo aí na tela, tá? Já vimos aqui quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é o conjunto imagem, e nessa última questão a gente vai verificar aí quem é f de 5. Essa nomenclatura, né? Essa notação matemática que a gente coloca na tela aí, é como se estivesse perguntando quem é a imagem do elemento 5 que está no domínio, né? Então, quem é a imagem dele? Quem é esse elemento que está no conjunto B, né, no contradomínio, e também faz parte da imagem e que está diretamente relacionado com esse valor do domínio número 5. Olha só, olha aqui, ó. Esse é o 5 do domínio do conjunto A. E para onde está apontando a flecha dele, ó? É o 7 lá no contradomínio, né? Então, portanto, ele faz parte da imagem também. Então, a imagem do f de 5 aí nada mais é do que o elemento 7. Então, é claro que a resposta correta aí, como bem disseram os nossos alunos no nosso chat, a resposta correta é a letra D. Mais uma vez, vamos botar o gabarito, porque, né, já falei aqui da minha letra. Então, a resposta correta aí, ó, letra D, número 7, né? É a imagem de f de 5, ó. Obrigado mais uma vez, de coração, um abraço a todos vocês, aos nossos colegas, professores também, que têm participado muito aí no auxílio das nossas aulas. Vou ficando por aqui, a gente vê numa próxima oportunidade. Até mais. Olá, pessoal do primeiro ano, eu sou a professora Joyce Martins e este é o nosso Exercitando de Língua Portuguesa, no qual iremos praticar questões relacionadas ao último conteúdo estudado. E qual foi ele? Foi funções da linguagem. Estudamos 6 funções e aprendemos que elas estão aí relacionadas
com os elementos da comunicação e que tem a ver com as intenções de cada texto quando eles são aí elaborados, correto? Então, vamos a essas questões. Então, gente, a nossa primeira questão traz um texto que vocês irão ler com atenção e, na sequência, há a pergunta e na pergunta já se afirma que nesse texto predomina a função emotiva da linguagem. Então, vocês vão marcar a alternativa que melhor justifica por que neste texto predomina essa função emotiva, tá bom? Bom trabalho, eu estarei acompanhando vocês lá no chat, daqui a pouco a gente volta para conversar, para interagir. Vamos lá!
Muito bem, então retornamos para esse nosso momento de interação. Estava acompanhando as respostas que vocês trouxeram no chat. Bastante interessantes, comentários bem bacanas sobre o texto lido. Então, vamos observar algumas das respostas que vocês trouxeram para nós. Então, a Lunai trouxe para nós, na verdade Luna, desculpem, trouxe para nós a alternativa B. Então, temos uma respostinha aí na alternativa B, muito obrigada. O Guilherme concorda com ela, né? Concorda que também a alternativa B. Vamos ouvir mais uma. Opa, temos uma discordante. Nadson diz que é letra C. Então, a gente já sabe mais ou menos que temos um caminho lá da Escola do Novo Céu, né? Novo Céu, acredito eu que seja lá em Altazes, né? Uma comunidade de lá. Letra B é a alternativa marcada por lá. Muito obrigada. Então, agora a gente vai... Ah, tem mais uma? Então, só para a gente finalizar. Letra B também para o nosso aluno Severino. Dito isso, vamos então para o nosso comentário, tá bom? Vou ler o texto agora, já que eu não tinha feito isso antes. E aí a gente tem o seguinte: desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. E realmente é, não é mesmo? A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite, 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem, estou nervoso, estou zangado. Então, nessa crônica, a gente vê o quê? Além do tom pessimista deste narrador, né, que fala aqui neste texto, o que fica mais evidente? É o fato que realmente a gente tem uma função emotiva aqui. Por que é emotiva? Porque o que está em evidência aqui são as emoções e as impressões deste narrador, deste eu, que está falando aqui neste texto, que é o narrador em primeira pessoa, né? São as emoções dele, são as impressões dele sobre essa segunda-feira, que não está começando muito bem para ele neste contexto. Então, é por isso que a gente tem a função emotiva que já está explícita lá no nosso comando da questão. E aí, vamos avançar por que era explícita, emotiva explícita? Então, a gente vai saber agora. Era justamente por conta daquilo que está dito lá na alternativa B, conforme vocês bem indicaram. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, né? Então, é a atitude, é a emoção, é a impressão dele que está se sobrepondo sobre todas as situações que ele está ali narrando. Marcaram também a alternativa C, mas olha só, a alternativa C diz o seguinte: o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Quando isso acontece, quando o meu interlocutor, ou seja, aquele que vai receber a minha mensagem aqui é o foco, então a função seria a função, a função apelativa, aquela função que eu quero convencer o meu interlocutor a mudar de opinião, a comprar um produto e assim por diante, tá bom? Então vai ser realmente a alternativa B, tá? A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, tá bom? Então, obrigada pela participação de todo mundo nessa primeira questão. Vamos adiante. A segunda questão, ela vai trazer fragmentos, né? Em cada alternativa tem um pequeno fragmento textual. E o que a gente quer é que você diga, marque para nós qual é que não contém, né, nesses comentários em destaque, qual é que não contém um aspecto emotivo ali, tá bom? Bom trabalho novamente, daqui a pouco a gente volta para a interação.
Muito bem, pessoal, retornamos para essa nova interação. Novamente, eu acompanhei que vocês estavam escrevendo lá no nosso chat sobre essa segunda questão. E aí agora a gente vai compartilhar alguns dos comentários de vocês. Então, a Maria Clara diz para nós que é na alternativa C que não há não há fragmento ali em destaque que indica uma função emotiva. Muito obrigada, Ana Clara. O Luciano José também concorda que seja a alternativa C. Né? Então, será que a alternativa C mesmo? Alguém discordou? Bom, lá a Carla também acredita que é a alternativa C. Então, temos uma unanimidade entre esses colegas que nós destacamos aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Então, mais um, André Felipe, também alternativa C. Então, será que todo mundo está concordando mesmo? Vamos então ao nosso comentário. Olhem aí, a gente tinha que o que a gente precisava marcar era a alternativa em que essa parte em destaque, né, vamos pegar aqui como, por exemplo, a letra A, infelizmente, né, em que essa parte em destaque não indicasse um traço de função emotiva da linguagem, tá bom? Dito isso, vocês puderam perceber que cada alternativa é um trecho de um texto só, que está falando aí sobre o processo de escrever, né, de ler e assim por diante. Então, a letra A diz o seguinte: os poemas, infelizmente, não estão nos rótulos de embalagem, nem junto aos frascos de remédio. Então, esse infelizmente, de fato, vai trazer uma impressão da pessoa que escreve, deste emissor desta mensagem. E se é uma impressão, se é uma emoção, então aí está assim predominando a função emotiva, não vou marcar a letra A. Seguindo com a leitura, letra B. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório, quando sai de sua significação e ganha no ambiente artificial e na situação inventada, né? E cai, perdão. Aqui, o trecho em destaque é cobaia de laboratório. Ora, quem é que dá essa significação? Quem é que atribui essa expressão cobaia de laboratório à palavra, ao ato de ler? Quem é? É o emissor, novamente, é quem está escrevendo esse texto. Então, essa ideia de atribuir para a leitura essa noção de cobaia de laboratório é uma impressão do emissor. Então, novamente, função emotiva. Não vou marcar letra B. Letra C, vamos ver o que contém nela. Outras leituras significativas são um rótulo de um produto que se vai comprar. Os preços do bem de consumo, o ticket do cinema, as placas do ponto de ônibus e reticências, assim por diante, né? Aqui, a expressão em destaque é rótulo. E nota que essa palavra rótulo apenas está indicando algo que realmente existe aí no contexto. No caso, o rótulo de um produto. Essa palavra rótulo aqui não está ganhando nenhum significado a mais, nem algo que signifique uma impressão particular do leitor. Aqui, nesse trecho, a gente pode dizer que predomina uma função que é mais referencial, que é uma função de informação, de contexto e assim por diante. Então, realmente, a alternativa C, muito bem. Na letra D, continuamos com a predominância da nossa função emotiva e a letra E, NDA, que a gente viu que não se encaixa aqui. Alternativa C, muito bem para todo mundo. Agora, a gente segue com a nossa atividade e a questão 3 traz novamente um texto para a leitura e apreciação de vocês e, na sequência, uma questão, tá bom? Novamente, bom trabalho. A gente volta daqui a pouco para conversar mais um pouquinho.
Então, retornamos, vimos aí que tínhamos um texto no qual os interlocutores tentam manter contato, não é mesmo? E agora queremos ouvir, ou melhor, ler de vocês qual é a resposta adequada. Qual é, então, a função que está predominando nesse texto? De acordo com o André Felipe, a nossa questão, essa daí é para a questão 2, tá? A gente está procurando questão 3. Olha aí, questão 3, letra B, de acordo com a Maria Clara. Muito obrigada pela participação lá do Anamã. Essa resposta veio, muito obrigada pela participação. A Maria Clara, então, respondeu para a questão 3, letra B, tá? Então, a gente vai vendo aí as respostas de vocês. Vamos seguindo adiante, né? Lá o Tony disse que é letra B de bacana, tá certo, para ficar bem claro que é a letra B que ele está marcando. Muito obrigada pela participação de vocês. Lá do Salão de Lucena, nossa aluna Bárbara também concorda que é a letra B. Muito obrigada, Bárbara, pela sua participação. Parece que temos unanimidade nessa nossa atividade. Então, muito bacana ver gente de Manaus, gente do nosso interior participando aqui no nosso Aula em Casa, não é? Muito obrigada pela participação de todos. Continuem aqui conosco na nossa aula. E a gente segue, então, agora com a leitura, tá bom? O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Então, notem que esse texto aqui é um diálogo, né? Entre duas pessoas se comunicando aí pelo telefone e há uma tentativa de estabelecer um diálogo aqui. E aí a pergunta gira exatamente em torno disso. Pela insistência em manter o contato entre emissor e receptor, predomina no texto a função que vai ser exatamente como vocês marcaram, alternativa B, a função fática. Na função fática está em evidência o elemento da comunicação que nós chamamos de canal, tá bom? E aí, como o nosso gabarito bem diz, letra B, função fática, tá bom? Porque é exatamente isso. É o canal da comunicação que está em evidência ali, porque eles estão tentando estabelecer uma comunicação. Embora um pouco truncada, eles ficam ali. Não se lembra de mim? Sou eu, olhe minha voz, e há o alô ali logo no início. Então, sempre que num processo comunicativo, num texto, a gente vê que existe essa tentativa de estabelecer comunicação, de testar o canal da comunicação, a gente tem a função fática alternativa B. Obrigada pela participação de todo mundo, tá bom? A gente chega agora à nossa última questão, que traz novamente um texto, um breve texto. Leiam com atenção e respondam a questão que dele irá gerar, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna para a nossa última interação desta aula, tá? Até mais!
Muito bem, então retornamos para esse nosso momento em relação a essa questão número 4, tá bom? Então, novamente tínhamos um texto diferente em função em relação aos demais das outras questões. Então agora vamos ouvir ou ler de vocês qual é a resposta para vocês, qual é a função que predomina neste texto que acabaram de ler. Então, lá para o Severino, a questão 4, a questão correta, a alternativa correta vai ser a letra D. Muito obrigada pela sua participação. Mas será que é isso mesmo? Vamos observar outros colegas. Por exemplo, lá a Ana Rita diz para nós que também é a letra D, ela concorda. Tá certo, Ana Rita, muito obrigada pela sua participação. Sigamos adiante, observando também que o nosso colega Salomão também concorda. Para ele, a alternativa é a alternativa D. Tá certo, Salomão, muito obrigada pela sua participação. Mas o Nero Mateus diz que não, que é a letra E. E o Nero disse para nós que é da Escola Estadual Senador Manuel Severiano. E aí, gente, a gente tem a maioria dizendo que é a letra D, mas um colega dizendo que é a letra E. Então vamos à leitura deste texto e comentário para ver para que rumo a gente vai. Então o texto diz o seguinte: a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma. Tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Então percebam que é um texto que está aí definindo a biosfera. E está tratando dele a partir do ponto de vista contextual mesmo, o que contém nele, quais são os seres vivos e assim por diante. São informações sobre a biosfera. E aí vem a pergunta: predomina no texto a função da linguagem? Vou focar então nas duas que vocês mais marcaram. É a função conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor, gente? Esse texto está querendo orientar comportamentos? Influenciar no comportamento, está querendo fazer com que você se convença de algo e mude de comportamento? Não, gente. O outro nome da função conativa é função apelativa, tá? Que é aquela que se centra no receptor para influenciá-lo a mudar um comportamento, a adotar um comportamento, tá? Então não vai ser a letra D, não. Vai ser a letra E. Função referencial. E por quê? Porque o texto trata de noções e informações conceituais. Sempre que o texto trouxer informação, conceitos, algo sobre a nossa vida, o nosso contexto atual, o nosso dia a dia, informações, que é o que esse texto traz, informações sobre a biosfera, então vai predominar ali a função referencial, tá bom? A função referencial coloca em evidência o referente, aquele elemento comunicativo que a gente conhece como referente, tá bom? Ou contexto. E é justamente o nosso gabarito, a alternativa E, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de todos, capital, interior, estejam sempre conosco. E agora a gente se despede por aqui, até uma próxima oportunidade.